Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, junto de você, a nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa, um programa especial, estudando as obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Essa obra fantástica das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Dr. Carlos Chagas, que assinou o nome pseudônimo de André Luiz. Nós vamos hoje estudar o capítulo 18º, já estamos indo para o final do livro. São 20 capítulos e hoje nós vamos ver Velha Afeição. É muito interessante, nós vimos no último programa, nós vimos que André Luiz e Calderaro, ele se junta a um grupo de espíritos socorristas, logicamente organizado por aquela senhora com muito amor. Aquela senhora que tem um trabalho maravilhoso, a nossa irmã Cipriana. Quando eles chegam à porta das cavernas, eles vão descer na sua profundidade e é na região do abismo. E nós vamos lembrar que quando chega na superfície, eles começam a entrar, Cipriana diz: André, eu queria que você não ficasse chateado, mas você não vai poder nos acompanhar. André Luiz, num primeiro momento, ele fica entristecido, chateado, porque afinal de contas foi Eusébio que havia pedido a Calderaro que levasse André Luiz para conhecer. E Cipriana diz: olha, mas você vai poder nos acompanhar até uma certa altura e vai ter muitas coisas para você anotar, muitos informes. Então vamos fazer assim, você nos acompanha até uma certa altura, nós vamos ficar 6 horas afastado de vocês, Calderaro vai acompanhar você e você então vai ter um grande aprendizado. Lógico que tem um aprendizado especial que André Luiz vai entender por que Eusébio pediu para que ele fosse na entrada das cavernas. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador, rogando que Jesus possa nos abençoar na apresentação do programa, como possa abençoar também a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Capítulo 18º, Velha Afeição. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma saída. Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. Olha, vamos aqui ver um ponto importante, não é, para nós entendermos um pouquinho. Foi falado no capítulo anterior que essa zona é uma zona onde fica aqueles comerciantes, empresários que usaram de maneira equivocada os seus recursos financeiros, pessoas que nunca respeitou o outro, nunca fizeram caridade, e eles estavam num lugar que era um tipo de um lodaçal. Nós vamos ver um pouco à frente, conforme batia o reflexo do sol,
aquilo lumiava e parecia ouro. Então eles passavam aquilo no corpo como se eles estivessem guardando aquele ouro para eles. Então eles ficavam esfregando aquela lama no corpo perispiritual. O que nos chama a atenção é que André Luiz fala um pouquinho da descrição dessas pessoas, não é? Carantonhas de aspecto lamentável. Veja, eu fiquei aqui imaginando como Dr. Carlos Chagas teve dificuldade naquele momento para nos colocar a expressão fisionômica do perispírito que ele estava vendo. Além disso, as pessoas eram, veja que coisa interessante, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substâncias lodosas, achando que era ouro. Olha que ponto que a nossa mente chega quando nós estamos muito envolvidos com alguma coisa. Esse é o problema do materialismo, é o problema dos espíritos que chegam no mundo espiritual com um único objetivo. Fizeram da sua vida terrena, quando esteve aqui, apenas as preocupações do seu cotidiano na busca do materialismo. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas, mas prosseguia pensativo. Todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. Veja, André, para você dar continuidade, vamos relembrar as palavras de Francisco Cândido Xavier. Cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Eles estão ali achando que eles estão numa mina de ouro e agora é hora de retornar para o seu lar, é hora de retornar para a sua casa. Vamos levar todo esse ouro para nós continuarmos a nossa vida, o nosso bem-estar. Então isso é importante, nós percebemos que agora eles estão querendo retornar para o lar. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada
a situação em que se encontram. Vamos relembrar que há 2 capítulos atrás, Calderaro e André Luiz foi visitar um hospício. Era o nome da época. Hoje, um hospital psiquiátrico. Então ali André Luiz viu aqueles casos daquelas pessoas com loucura, praticamente a maioria deles sendo conduzido por obsessores. Depois, no penúltimo capítulo, sem ser esse que nós estamos estudando hoje, eles vão no limiar da caverna. Então eles vão conversando, aquela equipe que estava com Cipriana, mas Calderaro, André Luiz, e eles vão vendo um quadro terrível de pessoas quase que dementes, mas ao mesmo tempo, até então, não tem um processo obsessivo ainda. É o caso desses que estão ali. Por enquanto, eles estão entregues à sua própria consciência. Eles ainda não estão sofrendo aquele processo de obsessão. Eles vão sofrer esse processo de obsessão daquelas pessoas que eles rezaram quando eles voltarem no corpo físico, que é a hora do reajuste. Por enquanto, eles estão presos na sua própria consciência. Isso é muito interessante nós analisarmos. Na cabeça deles, eles ainda estão vivos, não perderam o corpo, estão à busca do dinheiro. Relembrando também que nós estamos falando de uma época do final do século retrasado para o começo do século passado, onde ainda tinha escravos, havia um comércio muito grande de escravo no século retrasado. Então nós percebemos que eram pessoas altamente comprometidas no campo moral. Então é importante nós notarmos que eram pessoas de uma espécie de coração muito ruim. E este tipo de pessoa que nós estamos vendo hoje ainda existem. Quantos empresários, comerciantes, quantos políticos não se fazem afeição da descrição que André Luiz nos deu? Calculam tirar o que o próximo tem, calculam pegar o que é do outro. Então nós vemos que, mudando o modo operante, até hoje nós temos esta situação clássica de avareza. Continua a narrativa. Lamentei-os sinceramente, ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura como escravos de monstros mentais de formação indefinível. Dispunha-me a redarguir, quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítima de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos,
curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro, conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda a parte. Aflito, meu pai transferira-o para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Bom, aqui agora ele não sabia quem estava louco, se era ele ou se era aquele senhor com aquela voz rouquenha. Porque aquele senhor, ele percebeu que tratava-se do seu avô paterno, Cláudio. E ele teve a oportunidade de conhecer Cláudio, ele ainda criança, mas se lembrava que a mãe dizia que Cláudio só ficava tranquilo quando estava diante do neto, Carlos Chagas, que agora assume o nome de André Luiz. Então realmente ele se lembra que o avô era muito materialista, que o avô pensava muito em dinheiro. Então ele começa a perceber que ele estava ali por uma finalidade, que ele ainda não estava em condições de ser um membro daquela equipe socorrista, porque era um lugar que precisaria de muito preparo, e ele ainda não tinha. Mas que ele foi levado ali para poder ajudar o seu avô paterno. É muito interessante quando ele diz, quem está louco? É ele ou sou eu? E uma coisa interessante é que aquele senhor tem um lapso de memória e indaga aos companheiros, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos há tanto tempo longe de nossa casa? Será que nós estamos loucos? Ou seja, ele começa a perceber que alguma coisa não está correto naquele lugar. E agora, apesar de nós sabermos que André Luiz não tinha o preparo devido, nós não sabemos se Cipriana disse que ele não tinha o preparo devido para que ele pudesse ficar para socorrer o avô, como veremos no capítulo de hoje, ou se realmente não era para ele ir, porque aqui nós vemos que ele teve uma finalidade de ir até a caverna, pedido de Eusébio, não foi um pedido aleatório. E quando eles chegam diante do limiar de descerem a profundidades ainda maiores, ela diz, olha, você não tem preparo. Então nós estamos começando a ver que além de André Luiz não ter preparo, pode ser também que Cipriano estava recebendo uma intuição, porque os espíritos também são intuídos pelos seus maiores, que André Luiz e Calderaro tinham outro trabalho. Porque aqui nós já vemos o avô de André Luiz dar lucidez e relâmpagos de perturbação entre aquela dúvida, será que a gente morreu ou ainda não? Será que o louco não somos nós? Como é que fica essa situação? Ou a própria mãe de André Luiz também, que intercedeu junto a Calderaro para que pudesse levar André Luiz para ajudar o avô, né? Então existe aqui, logicamente, como a história não vai contar definitivamente o porquê André Luiz estava ali, são várias variáveis, mas o importante é saber que André Luiz agora está no momento de poder ajudar o seu avô. Num átimo, veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem ciosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos que mãos piedosas não conseguiram cerrar, vagueava o pavor do ignoto, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde for arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia
aquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Enquanto as reminiscências me enchiam, aquele instante gritava-lhe um companheiro infeliz: pesadelo? Nunca, nunca. Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Aqui é interessante, André, vamos não perder a linha de raciocínio, não é? Ele era jovem, muito jovem, ele estava na escola, na fase secundária. Então, devia ter ali por volta de 11, 12 anos. Ele tinha uma vaga lembrança do avô, lógico, é natural com essa idade. E uma coisa que lhe chamou a atenção é que realmente o avô havia deixado uma fortuna muito grande para a família e, logicamente, como toda fortuna, gera um desconforto familiar. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas brigas. Então nós percebemos que ele vai buscar no seu arquivo mental aqueles momentos em que foram buscar ele na escola para beijar pela última vez as mãos frias do avô, porque já estava desencarnado. E lembrando que o avô, no final da vida, morava na sua casa. Apesar de ser por parte do pai, mas a mãe dele cuidou dele com muito devotamento e com muito amor. Tanto é que a mãe de André Luiz intercedeu por André Luiz, intercedeu pelo pai de André Luiz, intercedeu por aquelas duas mulheres que obsediavam o pai de André Luiz, muito provavelmente também intercedeu pelo avô. Então já era uma mulher que tinha um amor sublimado, como nós vimos um pouco, também não com tantos pormenores, mas já vimos um pouco no livro Nosso Lar, e vimos lá também informações de que ela estava reencarnando, provavelmente já reencarnou e já até retornou ao plano espiritual. Continua a narrativa. Ah, seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo calderário amparou-me, assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Aflito, segui o dedicado orientador, que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos, afinal, gritou perante os colegas aterrados, que luz diferente, e, esfregando os olhos, acrescentou, dirigindo-se a nós: Donde vindes? Sois padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Avancei, lesto, e indaguei: Meu amigo, sois o Cláudio M., antigo fazendeiro nas vizinhanças de V? Sim. Conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente: Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar. E, ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente.
Abracei-o, compungido, e sem desejar chocá-lo, com inoportunas revelações, expliquei-me: Cláudio M., sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Então aqui nós percebemos um fato que Calderaro aplica-lhe um passe na região dos olhos. Até então, Cláudio não estava vendo nem o neto e nem Calderaro. Ele começa a enxergar um clarão, começa a enxergar aqueles dois espíritos numa roupa alva. Ele começa a perceber, ele pergunta: sois padre? E aí então André Luiz começa a conversar. Você é o Cláudio M, daquela fazenda V? Logicamente isso é uma terminologia, porque ele não queria se falar, mesmo porque vamos relembrar que André Luiz era Dr. Carlos Chagas. E ele não queria falar a fazenda porque, lógico que todo mundo iria saber quem era, e muito menos o sobrenome. Mas ele assumiu o primeiro nome, Cláudio. Realmente era o primeiro nome do avô paterno de André Luiz, né? Então a gente percebe que começa ali um diálogo. E é interessante que André fala para ele: olha, não, você está equivocado, você já não está mais no corpo físico, você já perdeu o corpo físico, porque ele queria que os dois levassem ele até a sua casa. Vocês vão me levar de novo para minha casa? Não, a sua casa ruiu, a sua casa não existe mais, você agora está em outro plano. E aí começa a explicar para ele, e esse ponto que eu achei muito interessante. E aqui conta que ele está nessa situação há 40 anos, imaginando que ainda estava vivo, pegando este lodo, imaginando que era ouro. Não são 4 dias, não são 40 dias, são 40 anos consecutivos de um espírito ou de um grupo de espíritos que ali estavam, que usaram equivocadamente os recursos, se apegaram em demasia e que hoje estão vivendo totalmente alienados da realidade por conta da ideia mental que fixaram quando estavam encarnados e levaram consigo além-túmulo. Continua a narrativa. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou, desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem eu sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar, mas e o ouro que ajuntei com tanto suor? Reparai vossas mãos agora, que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai, meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que sobraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta para, com ismênia, exigia punição? Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referis? A minha irmã, cujos direitos espizinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois enviados de Deus. Eu vi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico,
Provei que não partilhava meus laços consanguíneos, para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. Aqui nós vamos ver então que ele começa a contar, porque agora ele foi tocado no processo da sua consciência. Até então ele não estava pensando nisso. Será um castigo então, porque na minha casa o meu pai e a minha mãe pegaram uma menina para criar. E eu, na hora de dividir os bens, quando papai e mamãe desencarnaram, foram para o mundo espiritual, eu acabei não dando nada a essa moça, porque entendia que ela não era parente consanguínea e ela teve um fim trágico. Então agora a consciência dele já está começando a acusar os erros que ele cometeu. Esse é o terceiro caso, querido Sérgio, querido telespectador, que nós estamos acompanhando neste livro de problema financeiro. O primeiro caso que nós acompanhamos, aquele companheiro que criou um jovem, o jovem quando foi pedir a parte que lhe cabia, o seu pai de coração disse que não lhe daria, acabou matando esse senhor. E no mundo espiritual ficou décadas obsedando aquele que ele havia criado. Vimos no outro capítulo deste mesmo livro, também o irmão, que tinha a oportunidade de ajudar a 3 outros irmãos. Falou ao pai que dividiria, que ajudaria, que acompanharia. Resumindo, não ajudou e no final da vida desenvolveu a esquizofrenia. E agora nós estamos vendo o terceiro caso, quando o assunto é a parte financeira. Já vimos aqui problema de suicídio, problema de aborto, já vimos problema financeiro, problema do sexo e mais um vendo sobre a partilha. Naquela época era muito normal um dono de fazenda ter relação sexual com as escravas e destas relações nascerem filhos. Muitos assumiam como filhos, outros vendiam como escravos, tratavam como escravos. E aqui, pela grande avó que André Luiz teve, recebeu esta menina em casa e criou Cláudio e ela juntos. Só que quando o pai morreu, ele, naquela época, uma época machista em que a mulher não tinha voz, ele tocou a menina de casa e ele agora estava pensando que um dos motivos para ele ter ficado esses 40 anos naquela região teria sido o que ele fez. E aí nós vamos ver o desfecho dessa história. É interessante também, André, vamos voltar um pouquinho no tempo. A história que ocorreu, essa situação, tinha também um envolvimento muito forte da Igreja Católica, porque aqueles que eram padrinho das crianças perante a Igreja Católica se comprometia perante o altar que se houvesse alguma coisa com os pais, quem criaria seriam os padrinhos. Por isso que na época de Chico Xavier, os filhos de João, quando desencarnou Maria João de Deus, a mãe do Chico, foi dado para alguns padrinhos e para alguns familiares. Era uma coisa comum também daquela época. Continuando, e fixando as mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento, onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava, onde rolara o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma, onde respirará a minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah,
Mísero que sou, quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos, e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Então aqui nós estamos percebendo que Cláudio, como diz os jovens, já está começando a cair a ficha e já está começando a perceber os enganos e os equívocos. É interessante, não existe um tribunal que seja um tribunal mais assíduo do que o tribunal da nossa própria consciência. É interessante que apenas num único fato, André Luiz, na ânsia de querer ajudar o avô, Calderaro põe a mão nos lábios e diz para ele: não diga nada, não é hora, deixe ele desabafar, deixa ele se reencontrar consigo mesmo. Agora é hora dele vomitar tudo aquilo que ele tem guardado de mal dentro de si. É hora dele colocar para fora, deixe ele se abrir. Vamos apenas escutar. Demorando em mim, o olhar que grossa cortina de lágrimas ensombrava, observou: meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu: meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Muita vez os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu, indebitamente, aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes, espargiria sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Então aqui nós vemos que Cláudio, de todas as pessoas no campo consanguíneo, ele apenas relembrava de uma pessoa que ele tinha uma ligação muito forte. Quem era esse neto? Era o próprio André Luiz, na verdade, Carlos Chagas. Ele havia destinado uma reserva de dinheiro para que ele pudesse se formar no curso de medicina. Seria um bom médico, ganharia dinheiro, porque ele, Cláudio, é um homem que ganhou muito dinheiro, era um homem ignorante, não tinha estudo, mas era um homem que tinha um conhecimento muito grande na arte do comércio. Por isso, lhe deixou com uma riqueza muito grande. E eu fico imaginando André Luiz ouvindo isso do seu avô paterno, Cláudio, e o quanto ele está nesse momento sensibilizado de ouvir o avô relembrar dele quando ainda ele era criança. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiro de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento destas
masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais, meu peito, como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim no combate educativo da autodisciplina. Mas, diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, lembrei-me do meu avô, acariciando meus cabelos. Recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice, olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. Então aqui nós estamos vendo uma história muito bonita, porque André Luiz, que se destacava pela sua intelectualidade, nós vemos que as obras de André Luiz não têm pinceladas de sentimentos. Os sentimentos que nós encontramos nas obras de André Luiz foi Emmanuel quem os colocou. Na condição de um homem de ciência, ele não estampa, não que ele não amasse, mas ele não estampava os seus sentimentos. E nestes 5 livros que estamos estudando de ponta a ponta, é o primeiro livro que André Luiz ele tem um reencontro com um familiar, independente da condição espiritual, tirando a sua mãe, as notícias que ele teve da sua antiga família, que a sua esposa havia casado novamente, seus filhos já estavam encaminhados. E ali ele estava falando de um avô que eles tinham uma ligação espiritual, eles tinham uma ligação no pretérito. O avô, no caso Cláudio, ele não desejava apenas que André fosse médico, não, ele desejava que André utilizasse bem a fortuna que ele estava deixando para este neto. Era o único que no momento da agonia lhe acalmava, era o único que ele realmente sentia uma ligação mais estreita. E André Luiz não podia falar nada, porque Calderaro pediu a ele, mas ele chegou num ponto em que o sentimento começou a extravasar. E ali ele estava numa região que ele não tinha um colegiado espiritual que ele pudesse se agarrar com um pensamento elevado. Ali ele estava numa atmosfera muito densa. E aquelas reminiscências do avô começou a tocar muito fundo no coração de André Luiz. Então nós vamos logo mais para o minuto do encerramento da leitura e nós vamos ver o reencontro, como que ocorreu, como que foi, mesmo que em breves palavras. É muito emocionante este capítulo, porque é um capítulo que apela diretamente ao coração de André Luiz e também ao coração de seu avô, Cláudio. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá pedido de toda a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava, agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou.
esqueci por momentos os estudos que me impusera fazer, olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, e enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam, revoltadas, umas e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então, realmente é um momento de emoção, né? Porque ele quebrou um pouco as barreiras daquilo que ele havia aprendido no socorro ao próximo. É uma frase que a gente sempre diz, não é? Orientar as pessoas que passam por problemas é uma coisa, mas quando nós enfrentamos os problemas é outro. Ali ele quebrou todas as barreiras científicas de estudo, de análise, porque ele estava diante do seu avô e não era apenas o avô. É um avô que deixou um grande legado para ele. Foi o avô que deixou o dinheiro para que ele pudesse formar no curso de medicina. O avô tinha uma paixão por ele. E é interessante, nós ficamos aqui imaginando aquele ser totalmente deformado, como nós vimos no começo do capítulo, porque ele reconheceu o avô pela voz. Aquele ser totalmente decomposto, de repente dizer para ele, olha, será que o meu neto poderia saber que eu estou aqui? Quem sabe ele pode me ajudar? E ele estava falando com o próprio neto. Então nós vemos que é um momento emocionante do livro. E André Luiz então ajoelha e diz, vovô, você não me reconhece? Sou eu. E é interessante, André, que as pessoas que estavam junto com o avô começam a rir, começam a gargalhar, começam a achar aquilo como se fosse um circo. Como é que nós ainda estamos alheio à dor do outro? É como, por exemplo, nessa crise da pandemia que nós passamos, quando nós dizíamos, está aumentando a fila das pessoas que vão buscar comida no centro, muitos perguntavam, está dando comida para pobre? Muitos ainda, ia mais além, está dando comida para vagabundo? Interessante, André. Eu, recentemente, quando estava diante da pandemia, um jovem chegou ao centro, fiquei olhando para ele, muito tímido, muito assim, sem jeito, me perguntou, vocês têm comida? Eu digo, tenho, meu irmão. Quantas pessoas é na sua casa? Eu perdi o emprego. É eu, minha esposa, e eu tenho um filho que é especial. Está na APAE. E nessa época a APAE estava fechada, as instituições quase todas fechadas. E eu digo, não, tenho sim, meu irmão. No dia seguinte, ele voltou para buscar comida e ele trouxe, segurando as mãos, aquela criança especial. Eu achei muito interessante, porque quando eu fui dar a comida, a criança estendeu as mãos e disse com muita dificuldade, dê a comida para mim. Eu levo, papai. E eu dei a comida, olha, cuida dessa comida. A criança me olhou com os olhos de ternura, me deu um sorriso e foi-se embora. São pequenos gestos que às vezes é esse que André Luiz está sentindo, que para muitas pessoas não tem valor. Mas quando nós olhamos o lado espiritual,
tem um valor sentimental muito grande, não é mesmo, André Luiz? Veremos no capítulo que vem, no penúltimo do livro, a continuidade desta história, em que André Luiz ficou com Calderaro, já que André Luiz não pôde acompanhar Cipriana durante 6 horas. Nesse período eles avistaram este grupo de velhinhos, ele reconheceu o seu avô, Calderaro e André Luiz deram o primeiro auxílio para Cláudio, e nós veremos no capítulo seguinte o seu avô recebendo o auxílio, mas também já programando uma próxima existência com a ajuda direta de Cipriana. Não vamos adiantar muito, senão vamos deixar o capítulo seguinte já comentado no capítulo de hoje, mas é só para vermos como o capítulo passado, o capítulo de hoje e o capítulo que veremos, eles têm ligações íntimas ao coração de André Luiz. Olha, eu vou até mais longe, André. O outro capítulo também que fala do hospital, porque com certeza o avô vai ser um daqueles dementes num hospital psiquiátrico, vai reencarnar numa reencarnação compulsória e, logicamente, vai começar a ter aqueles obsessores que ele prejudicou na sua época. O que é natural. E, felizmente, temos a reencarnação não como medida punitiva, mas como uma escola abençoada de aperfeiçoamento. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, já chegando já ao final de mais um projeto, já estamos já quase no aquecimento para o livro Libertação, temos os recados habituais. O primeiro é o nosso WhatsApp. Tem dúvida? Quer entrar em contato conosco? Quer mandar sua participação? O WhatsApp da TV é 19 997 782794, mas se você quiser mandar um e-mail, pode ser para o Sérgio, vilarsergio10@gmail.com, e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Nós também fazemos um pedido para nos ajudarem, tanto a TV A Caminho da Luz, quanto ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, adquirindo seja um livro de minha autoria, ou outros livros que estão à disposição. A nossa loja virtual é loja-acaminhodaluz.com.br. E o nosso último pedido é em torno do YouTube. O YouTube está sendo um canal de muita divulgação dos estudos de André Luiz, Evangelho no Lar, as sessões públicas e os estudos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, mas precisamos da sua ajuda. Já deixou seu like? Já deixou seu comentário no vídeo? Já compartilhou? Já se inscreveu na página? Ajude-nos a divulgar num grupo do WhatsApp, no Messenger, nas suas redes sociais. Tudo isto é muito importante para nós. Queridos amigos, nós vamos encerrando então mais esse capítulo desse livro maravilhoso. Estamos com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo seu carinho, pelas mensagens que temos recebido e rogamos ao alto que possa continuar nos dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho na Terra, à busca de nossa evolução. Um beijo a todos. Um beijo a todos, até o próximo programa.